Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu estou testando uma câmera nova, então por favor me passem também um feedback da questão de imagem e áudio, como é que tá ficando, beleza? Nesse vídeo falaremos sobre nossa reanálise do episódio de número 7 da série da Amazon Prime Video, A Roda do Tempo. Então esse episódio ele começa com uma batalha, onde a gente vê uma Yael enfrentando vários soldados que estão ali com uma capa amarela numa montanha de gelo, né? E a luta, a cenografia é incrível, né? Principalmente porque ela vence a batalha pelo fato dela estar usando uma lança, né? E aí no finalzinho da batalha a gente percebe que ela está grávida e tudo mais, né? E no finalzinho da batalha quem chega para ela chega com uma espada japonesa. E o que muda nisso? Porque todos os soldados que ela estava enfrentando estavam usando espadas padrão europeu, né? Espadas chapadas com lâmina dupla e tudo mais. E de repente o último inimigo que chega ali olha para ela, vai chegar com uma espada japonesa, né? Uma katana, que está simbolizada pelo símbolo de uma garça. E a gente vai depois discutir sobre o que pode significar isso. Mas ele pertence ao mesmo grupo de exército. Ele está com o mesmo tipo de armadura, mesma capa, mas o que muda é a arma. Então o que é a minha interpretação inicial? Que ele pode ser de um grupamento diferente desse mesmo exército, ou que pelo fato dele, aquele símbolo significar alguma coisa, que eles vão ter uma origem ancestral ali, oriental. Mais pra frente no episódio, a gente descobre que esse cavaleiro é o Tan Altor, né? Inclusive, depois no finalzinho eu comento mais um pouco, mas ele não é oriental. Então, a gente fica na dúvida se de fato se essa questão do armamento e dessa ordem da garça é uma ordem de cavaleiros próprios ali dentro daquele exército, né? Aí a gente volta para o tempo comum. O último episódio acabou com o Matt não entrando pelo portal para os caminhos, e assim que eles entram nos caminhos eles começam a brigar com a Moiraine, porque ela largou o Matt para trás, mas na verdade o Matt que largou eles para frente e ele que ficou para trás, né? E aí o pessoal solicita que ela reabra o portal, e o Ogier e o Lan falam que ela não pode utilizar a canalização dentro dos caminhos, porque senão ela chamaria o Machin Shin, né, que seria o vento negro, e ela não poderia de forma alguma despertar isso por algum motivo. E aí, enfim, eles seguem os caminhos, né, e o Ogier, o Loial, né, o Ogier, ele vai falando com uma nostalgia de que esses caminhos já foram lindos, gramados, cobertos por pastos verdejantes, né? Que eles eram lugares bonitos, e agora é um lugar sombrio, extremamente escuro, que você não consegue andar sem uma tocha, e que por algum motivo, apesar de parecer muito com uma caverna, tem umas trovejadas e dá uns clarões de raios com frequência ali dentro. Então, se fosse uma caverna, não daria efeito desses raios caindo, a não ser que os raios estejam surgindo dentro da própria caverna, que seria um fenômeno atmosférico um tanto quanto bizarro, apesar de nesse mundo eles terem magia e o bizarro ser permitido. Então, eu não sei se ali é uma dimensão paralela ou se ali de fato é alguma subdimensão de subterrâneo, que é o que dá a impressão, né? Lembrando que no meu vídeo, que você não assistiu, assista o vídeo que eu comparo o Senhor dos Anéis com a Roda do Tempo, eu comparo esse trecho com a passagem das ruínas de Moria, né? Onde eles entram por um portal e atravessam um mundo subterrâneo ali, até conseguirem chegar e conseguir um atalho para os seus objetivos. No meio desse caminho a gente percebe que o Perrin ele tá com uma visão apurada, e o fato dele ter os olhos dourados pode simbolizar que ele tá com uma visão de lobo, já mesmo offline o olho dele, né, o Sharinganzinho amarelo dele. E eles encontram uma das pedras guia praticamente destruída. O que é essa pedra guia? É uma pedra que indica o caminho, e os Ogiers que conseguem ler. E esse é o trechozinho de Moria, onde também eles chegam em um portal múltiplo, e o Gandalf tem que sentar e ficar processando para ver onde é que eles vão. E é nesse tempo que eles percebem que estão sendo perseguidos,
No Senhor dos Anéis é pelo Gollum, e aqui eles vão ter a visão, né? A visão não, eles vão ter um ataque de um Trolloc no meio do que eles estão dormindo. E para se livrar do Trolloc, a impressão é que a Egwene vai lá e, sem querer, canaliza e joga o Trolloc pelo abismo abaixo, que é uma queda infinita, né? Um poço sem fundo. E mais pra frente no episódio a gente vai perceber que não foi bem isso que aconteceu, mas o que interessa é que eles começam a correr, né? E nessa fuga onde está vindo o vento negro, né? O Machinchim, e o Lan tá desesperado e tudo mais, dá um desses flashes e é um framezinho que dá pra ver o Padan Fain dentro dos caminhos. Eu não tinha percebido isso a primeira vez que eu assisti, reassistindo eu vi que ele já estava lá. Aí a questão da adaga, que é mostrada na revisão dos episódios anteriores, né? Ela é citada como lá pra frente como o Matt tendo ficado para trás para voltar para Tarvalon para ir atrás da adaga, né? Mas essa adaga reaparece, então pode ser que na verdade ela não tenha ficado em Tarvalon e que eles tivessem levado com eles, e nessa fuga ali dentro dos caminhos, eventualmente essa adaga possa ter caído nas mãos do Padan Fain, que a gente comenta também no próximo episódio. Chegando no portal de saída, a Nynaeve ela faz aquela canalização de escudo gigante, né? Tipo aquelas defesas de lanterna verde, né? Um domo de proteção. E é isso que vai dar um pouquinho mais de agilidade para a Moraine abrir o novo portal e eles conseguirem sair. Eles saem num deserto de frente para a cidade, que é a última fronteira da praga, que é Fal Dara. E quando eles chegam em Fal Dara, todos os soldados com intimidade cumprimentam o Lan, né? E eles o chamam de Daishan. E Daishan, mais pra frente no episódio, nós vamos entender que é o nome de um... É o nome não, é o título dado aos príncipes de... deixa eu lembrar o nome aqui da cidadezinha. De Malkier, né? Então, o Lan, todos eles cresceram com ele e reconhecem-no como príncipe. O que é legal desse link do Lan ser de uma família nobre? Que a gente também já viu no episódio anterior, a Moraine sendo chamada de Lady Moraine, né? Pelo próprio trono de Tarvalon e pelo trono de Amerlin, desculpa, né? Na cidade de Tarvalon. E então os dois, né? Tanto a Aes Sedai como o Guardião são nobres. Isso é muito bacana, porque já dá uma visão diferenciada de como essa nobreza está interagindo nesse mundo mágico, né? Uma desapegada talvez da sua família e o outro que não tem família de fato. Essa a gente já sabe, né? A família dele morreu. E aí o que acontece? Assim que a Moraine chega, ela já vai alertar que os Trollocs estão usando os caminhos para se deslocar, e aí a gente mata o mistério de como os Trollocs chegaram em Dois Rios sem que ninguém percebesse, porque pelo mapa a distância seria longa, e um exército tão grande de Trollocs teria sido observado atravessando por cima do continente, né? E isso explica por que o pessoal nunca cogitou que um Trolloc atravessaria os caminhos. Quanto mais um exército de Trollocs com, inclusive, os Sem-Olhos guiando, né? Então a gente vai ter o diálogo da Moraine com a irmã do líder de Fal Dara, e ela revela que essa irmã dele, ela passou anos treinando na Torre Branca, mas ela não tinha poder suficiente para se tornar uma Aes Sedai. E aí ela tem o anel de Aes Sedai sem o rubizinho, que é o que nos episódios anteriores eu fui ver se aquelas Aes Sedai que a criancinha mimada Valda tinha coletado, né? Se elas tinham também, se não tivesse as pedrinhas, seria mais fácil explicar por que os mantos brancos teriam conseguido matar tantas, né? Mas esse mistério continua e eu não sei se vai ser de fato resolvido. Vamos lá. E aí ela pergunta da vidente Min, né? E ela encaminha ela para onde ela fica num bar, e aí a vidente e ainda dá uma ordem para essa irmã mandar um recado para a Torre Branca para que elas enviem e caçem o Matt. Aí ela fala, mas para quem que eu mando essa mensagem? E ela fala, para a Já Vermelha, a Já Red. E a gente sabe que a Liandrin não pega leve com
os canalizadores homens, né? Aí ela leva os 4 que restaram, né? O Matt ficou para trás até a taberna, onde a Min vai ter a visão sobre eles. Ela repara nos olhos amarelos na visão do Perrin e a sua boca cheia de sangue. Então isso me deu a impressão de que talvez o Perrin vá ter uma mutação padrão lobisomem, porque não teria sentido ele ter a boca cheia de sangue. E voltando atrás, uma das coisas que o Perrin, no episódio que eles estão lá com os latoeiros, repara, é que os cachorros podem comer livremente e caçar. Né? Eles falam, por que vocês são contra matar bichos e seus cachorros ficam livres caçando tudo quanto é bicho no caminho? Né? E eles falam, tem que respeitar a natureza deles. E talvez a natureza do Perrin seja uma natureza de lobo e ele se torne algo como um lobisomem nesse universo. Né? Suponho que. O Rand segurando um bebê, que ninguém sabe explicar de onde vem. Né? Depois, no próximo episódio, a gente entende. E das meninas, ela fala, eu vejo uma chama branca e um anel dourado, né? Gold Ring. E isso pode simbolizar que as duas vão acabar se tornando Aes Sedai de fato, né? A questão da chama branca, eu não me lembrei da referência. Depois, se vocês lembraram e estão mais fresquinhos, vocês já comentam aqui embaixo o que pode ser a chama branca. E da própria Moiraine, né, ela fala que ela vê o trono de Amyrlin com o traje completo. Eu não sei o que é o traje completo do trono. Talvez tenha alguns outros equipamentos que ela use, né, como intensificadores de canalização, esse tipo de coisa. E que o trono vai ser a ruína da Moiraine. Né? Então, isso é positivo porque a gente sabe que a Moiraine continua nos próximos episódios, uma vez que o trono está lá atrás no episódio anterior, e ela ainda tem um outro destino pela frente. Mas esse traje completo, eu estou muito curioso para saber o que é. Espero encontrar isso nos livros sem ter que ficar esperando as próximas temporadas. Né? Aí o Lan acaba indo... Aí o Lan tem uma conversa com a Moiraine de nostalgia, tudo. Ela fala, você tem gente para você se despedir. Que é gente importante que você nunca mais vai ver porque a gente vai morrer amanhã. Né? E aí ele vai encontrar o pessoal dele, como ele mesmo chama, e apresenta para Nynaeve. Nynaeve, esse aqui é o pessoal. E esse pessoal depois é revelado como um dos soldados da guarda do Lan, quando ele era, de fato, um Daishan em Melkor, e eles que fogem com o Lan ainda pequeno e salvam a vida dele quando a cidade está sendo tomada pela praga e está todo mundo morrendo. Né? Então ele tem uma dívida de gratidão com aquela família, extremamente simples, humilde, e eles são refugiados, né, de uma cidade que se perdeu pela praga, que ainda não é explicado o que é, só no finalzinho do episódio. E aí a gente vai ter o diálogo dele com a Nynaeve naquela cena dos dois, né, onde ele lembra que ela fica, mas você é da Moiraine, não sei o que lá. Ele fala, não, na verdade não, né, porque eu sou tanto da Moiraine como você para os seus amigos, porque você que é uma sabedoria também nunca deve se casar. Né? E a gente tem um ponto de laço de celibato, vamos dizer assim, né, que a gente já viu que as próprias Aes Sedai têm, agora a gente entende que os Guardiões também têm e que as sabedorias também têm. E esse celibato, né, se não se casar, também vai refletir para Egwene na discussão dela com o Rand, onde ele reconhece que o sonho dela é virar uma Aes Sedai e que ele se propõe a ser o guardião dela, uma vez que ele se auto-entende como um guerreiro poderoso que poderia cumprir essa missão. O Rand, depois de uma série de arcos de memórias, flashbacks rápidos ali, ele fazendo o tiro de arco e flecha, ele decide ir lá para a taberna de novo e reencontrar com a vidente Min, e aí nas lembranças ele vai lembrar dele falando ali com o pai, na hora que o pai foi ferido pelo Trolloc, e o pai chama constantemente a Carrie. Carrie. Não lembro também quem é a Carrie, espero que ela apareça, deve ser alguém importante dentro desse contexto do Lan. E eu não acho que é o nome da mãe do Rand, e eu não acho que é o nome da mãe do Rand, porque ele nunca soube o nome dela, né? Ela morreu antes de falar o nome. E aí a vidente, ela passa toda aquela história, né, de que ela encontrou um homem de armadura
e uma espada de uma garça e uma criança ruiva na cidade de Tarvalon, anos antes, né? Então, e ela viu toda a história desse homem em levar essa criança e criando ela próximo de um pastoreio de ovelhas, que é a história de fato do Randy com o Tan Altor lá em Dois Rios, né? Que é interessante? O Tan Altor, quando resgatou o Randy, ele foi da montanha para Tarvalon, né? E lá ele com a armadura, ou seja, aqueles soldados que estavam lutando com a Aiel provavelmente são aliados das Aes Sedai, porque senão ele não iria se enfiar no meio da cidade das Aes Sedai, né? E aí por fim a gente vai ter o Randy caindo em si que ele é o Dragon Reborn, né? O dragão renascido, e ele vai lá, fala com a Moraine, e a Moraine já tem uma iniciativa boa, inteligente, sábia, astuta, de que, já que ela também entendeu que ele é o dragão renascido, vão só os dois, para não ter que sacrificar todos os outros da equipe, né? O Perrin, a Nynaeve, a Egwene e o próprio Lan. Então ela encerra o elo dela com o Lan não percebe isso rápido, porque ele estava de namorico com a Nynaeve, e aí os dois vão e se enfiam na praga. A praga é representada, eu não sei como é no livro, né? Mas são várias... É uma árvore que se estende por raízes amplas e forma um padrão. Lembra muito as raízes que a gente tem dos manguezais, né? Que é aquelas raízes para fora da água. Então fica um aspecto meio pantanoso, mas ao mesmo tempo é terra firme, e são os galhos. E isso aí eu imagino que quando a praga chega, que é como eles descreveram, quando o Lan está descrevendo a saída dele do reino dele, né? Que essa praga ela deve vir com essas raízes rapidamente se estendendo, e acompanhando isso, um exército de Trollocs deve chegar junto também, que é quando a praga se expande, né? Eu imagino que deva ser algo nesse sentido, bem sinistro, que é o poder do Tenebroso crescendo, e aí essas raízes devem ir saindo e tomando conta, e no meio das raízes saindo o exército de Trollocs, que é de onde eles de fato vêm. Então, esse 7º episódio é bem maneiro nessa parte. Eu gostei muito da luta inicial da Aiel e desse contexto do Randy. É muito bonito você ver que ele é o dragão renascido, nasceu na montanha do dragão, né, e no fervor de uma batalha, e ainda tomando uma facada na barriga que levou já durante o parto. Ela já estava tendo as contrações, né, mas que poderia tê-lo matado. Então a gente percebe que a forma como a roda teceu o caminho para ele nascer ao chão da batalha e ser encontrado por um nobre que cuidaria dele e tudo mais, é a roda encontrando o seu caminho e a forma como ela está sendo tecida, né? Então é isso aí, gente. Essa é a reanálise do nosso episódio 7. Agora vai faltar só o último episódio, e depois, se for interessante, eu vou pegar aqueles mini teasers de animação que tem no Amazon Prime Video da série, que são uns extras, né, uns bônus, e eu vou vir para comentar deles também, beleza? Então, se você está gostando de A Roda do Tempo, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha para os amigos que também estão assistindo. Se você não tiver amigos assistindo, insiste para que eles assistam, e depois você manda o vídeo de reanálise aqui do professor, para que essa série continue hypada, possa crescer mais, e o Amazon Prime Video direcione mais verbas para a gente ter cada vez mais efeitos, beleza? Um grande abraço, tchau, tchau.